Bem, boa noite, deputado Quintela, né, boa noite a todos que resistiram bravamente, né, repetindo aqui as palavras, né, da médica que me antecedeu. É bom falar, ao final desse processo, ao final dessa tarde, que foi muito produtiva, né, tivemos a oportunidade de ouvir aqui cientistas brilhantes, né, cientistas eminentes aqui do Brasil, como o professor Azatz, né, e é importante a gente ter agora um outro panorama, que é o panorama, né, de vocês, é o panorama das associações de pacientes, é o panorama, né, do olhar, né, do paciente que é especialista, e não só do especialista que está dentro da academia, que está dentro da universidade desenvolvendo pesquisas. Então, a encomenda, né, que Sandra me fez foi conversar um pouquinho, né, com todos aqui presentes sobre as dificuldades, né, sobre as questões éticas relativas a essa relação que existe entre a pessoa com ela, e eu não vou chamar de portador, né, porque vocês não portam nada, isso não é um estigma, na verdade é uma condição, né, que, infelizmente, a loteria da genética, a loteria da imunologia, né, acabou sorteando, né, a vocês, os seus familiares. Né. Então, vocês são pessoas, e como pessoas merecem ser tratados com todo respeito, com toda dignidade. E a partir dessa perspectiva de dignidade, que eu vou comentar aqui brevemente, vou tentar não me estender, porque a hora, né, já se faz tarde. Bem, só reiterando algumas coisas que já foram colocadas aqui, que são extremamente importantes, principalmente para pessoas que estão vivendo com doenças raras, é a questão da esperança depositada sobre o pensamento médico ou sobre o desenvolvimento tecnológico e científico. Uma coisa que precisa estar na cabeça, uma das premissas mais básicas, né, quando a gente para pensar a respeito, né, do desenvolvimento de medicamentos ou terapias a respeito de doenças raras, dentre os quais a esclerose lateral amiotrófica, é isso aqui: a medicina não é infalível. Né? A medicina tem muito de arte, apesar de se basear em evidências científicas. E, como arte, ela vai partir de pressupostos, partir de algumas ilações, algumas inferências, para tentar fornecer, né, às pessoas que têm doenças raras, assim como todas as outras doenças, o melhor diagnóstico possível, o melhor tratamento possível. Mas ela não traz milagres. Informação nem sempre é conhecimento. Então, vocês, enquanto pacientes especialistas e pessoas, né, familiares, relacionados a pessoas com essas doenças raras, vocês buscam a todo instante informações a respeito das condições, né, físicas, as condições de saúde, né, dos seus entes queridos ou de vocês. Só que nem sempre buscar informações significa ou é sinônimo, né, de ter conhecimento, se apropriar de conhecimento. Né? Muita informação errada, muita informação equivocada, né, muita mentira, muito peixe sendo vendido a respeito de tratamento que não existe, é encontrado na internet. E há que se ter muito cuidado com essas informações. Essas informações podem ser muito mais prejudiciais à psique de vocês, à saúde física, né, do que tratamentos consagrados ou, pelo menos, as pesquisas desenvolvidas dentro de universidades sérias, como já foi falado aqui também. Uma outra coisa importante é que nem todo conhecimento de ponta é aplicável. A gente está falando de células-tronco, falamos aqui praticamente a tarde inteira de células-tronco, e boa parte desse conhecimento é um conhecimento incipiente. Né? Por mais que já há cerca de 15 anos tenhamos desenvolvimento, né, de pesquisa em terapia celular, esse conhecimento ainda é um conhecimento básico. Eu sei que muitos pesquisadores fazem incursões no campo das pesquisas clínicas com essas células, vislumbrando fornecer tratamentos mais rápidos possível, né, para vocês. Só que esses conhecimentos são conhecimentos que ainda requerem um fortalecimento, requerem uma estruturação maior, requerem uma visão crítica. Isso significa que, por muito tempo ainda, nós talvez não teremos, a médio prazo, a longo prazo, talvez não tenhamos essas terapias tendo sucesso efetivo no tratamento da esclerose lateral amiotrófica. Isso não é uma palavra de desesperança, mas é uma palavra de cautela, de cuidado. Eu conversava há pouco aqui com alguns colegas que eu estou desenvolvendo nesse momento na Universidade de Brasília, e eu já fiz essa denúncia aqui em fevereiro, no Dia das Doenças Raras, o assédio que os pacientes de doenças raras têm recebido de empresas chinesas que têm, inclusive, sites em língua portuguesa, vendendo tratamentos fictícios a respeito, né, de ataxias, de esclerose lateral, entre outras doenças. E a gente está acompanhando cerca de 100 famílias que têm se depauperado, têm perdido todos os seus recursos, têm vendido apartamento, vendido casa, em busca desses tratamentos ilusórios na China. E essas empresas têm assediado os nossos familiares, têm assediado os nossos pacientes, tentando vender uma esperança falsa, uma esperança insegura, como também já foi falado aqui para vocês. Isso porque a gente precisa ter, claro, que a saúde humana hoje é objeto de conflito de interesse.
há todo investimento em mercado, né, todo investimento mercadológico, todo investimento de marketing a respeito de saúde. Saúde hoje é objeto de consumo. Ela não é só um bem, ela não é só um direito. Ela é produto para ser consumido. E se é produto, isso significa que milhões de pessoas, né, milhões de pacientes, né, milhares de pacientes com ela, vão investir seus recursos, seus escassos recursos, no caso dos países pobres, para tentar obter esses tratamentos fictícios. Toda pessoa com doença rara, né, está submetida, e as falas aqui são prova reiterada disso, a essa tríade de exclusão que eu já comentei, inclusive, nessa casa. As pessoas são invisíveis, são intocáveis e são consideradas incapazes, né, em função da sua condição. Significa que a gente tem que fazer uma mobilização a partir das associações, como vocês fizeram aqui hoje, para que essa condição se reverta. Saúde não é mercadoria, saúde é direito aqui no Brasil. E, como direito, isso significa que nós, das associações civis, nós que somos da sociedade brasileira, temos que nos mobilizar para buscar, né, melhores condições de saúde para os nossos entes queridos, para os nossos familiares. Essas situações são decorrentes de um processo, né, da pós-modernidade que é chamada de colonização biotecnocientífica da vida. Cada aspecto da nossa vida tem sido medicalizado ou tem submetido a tratamentos medicamentosos, né, os mais variados possíveis. Posso dar exemplo aqui das doenças, por exemplo, doenças, entre aspas, psicológicas infantis, que a todo instante têm recebido aporte, né, medicamentoso ou investimento, né, brutal e maciço da indústria farmacêutica. As doenças raras não são exceção para esse caso. Na verdade, elas se constituem a regra. Ao contrário do que se falou aqui, né, dos investimentos escassos para medicamentos com doenças raras, né, os investimentos serem, né, parcos, na verdade, isso é uma falácia. Os medicamentos para doenças raras são medicamentos caros, e eles representam uma parcela muito considerável, de quase 50%, né, dos recursos investidos em desenvolvimento, né, de pesquisa farmacêutica, e trazem lucro. Por quê? A clientela que vai consumir esses medicamentos de doenças raras são vocês. E talvez esses medicamentos representem a única esperança que se tem. Se a única esperança que se tem, é claro que vai haver um público fidelizado para o consumo dessas drogas. Então, esse mundo de doenças raras, o mundo da esclerose lateral, é um mundo, né, um balão de ensaios. Nós estamos o tempo inteiro sendo sujeitados a essas situações, esses conflitos de interesses mais diversos possíveis, sem ter um vislumbre muito adequado daquilo, né, que devemos fazer enquanto cidadãos, enquanto associações de pacientes. E é importante destacar aqui uma coisa que eu acho que tem sido esquecida. Eu tenho acompanhado os movimentos, né, de doenças raras no mundo e aqui no Brasil há cerca de 2 anos, a partir de iniciativas de várias pessoas, Sandra, Rogério, né, que chamaram a minha atenção para essa problemática. E eu sou também, né, parente tenho familiares com doenças raras. As associações são compostas por pessoas e não por doenças. A gente tem, né, feito discussões muito interessantes a respeito do papel das associações de pacientes, e há uma certa partidarização das associações em busca, né, cada uma defendendo seu peixe. Cada uma buscando a atenção para a sua própria patologia. E isso acaba se tornando um movimento perverso dentro do mundo das associações de pacientes. Por quê? Ao invés de todos se unirem em prol de uma causa, a força se divide. As doenças individualmente, né, o número de indivíduos com essas doenças raras são poucos, mas se fizermos força para estarmos todos juntos, eu acho que a gente muda essa situação. Um outro problema sério, que eu já comentei aqui, é a questão dessa tríade do H, né, do hype, do exagero, do hope, da esperança e do harm, que é o dano. Então, sempre vemos esse discurso, isso foi falado aqui, do dano, da esperança, né, perpassando as questões de doenças raras, e aí ela não é exceção. Então, a gente vive num panorama em que essas escolhas são difíceis, são escolhas complicadas, são escolhas que vão envolver questões de mercado, o sofrimento dos nossos familiares, a questão de depositar esperança numa terapia que talvez não esteja consolidada, e como é que a gente lida com essa situação toda? E como é que a gente lida com os abusos também, como que eu citei aqui, dessas empresas vendendo sonhos, vendendo esperanças, vendendo curas fictícias. E não é só na China, não. A gente tem recebido denúncias aqui no Brasil, né, de médicos, né, de pessoas de má índole, de mau caráter, né, vendendo terapias para pacientes, terapias que não existem. E a gente tem que tomar cuidado com isso.
A gente não pode verter, né, o ditado que existe aqui no Brasil, o ditado em língua portuguesa, que é um ditado belíssimo, né, de a esperança é a última que morre, para esse ditado perverso, de a esperança é a última que mata. Porque se a gente começar a consumir essas tecnologias fictícias, é isso que vai acontecer. Ao invés dos nossos familiares sobreviverem mais tempo, né, usando tratamentos consolidados, tratamentos com bases científicas, se a gente depositar a nossa esperança nessas terapias fictícias, o que a gente pode fazer é acelerar a morte dos nossos entes queridos. E isso é um problema muito sério. Então, na questão de relação entre associações de pacientes, relações, né, dessas associações com a indústria farmacêutica, com o governo, com o poder legislativo, com o poder judiciário, as questões éticas são prementes. E que questões são éticas? São questões de valores e responsabilidades. Cito algumas aqui. É responsabilidade das associações de pacientes, já que o nosso Ministério da Saúde é ausente e as políticas tardam em aparecer, é necessário que as associações, junto com o Poder Legislativo e junto com o Judiciário, que felizmente tem atendido as demandas de vocês, temos que promover os cuidados, temos que promover bem-estar e saúde, respeito, dignidade, entre tantos elementos éticos que são importantes, né, para a nossa vida e para a sobrevida dos nossos entes queridos. E é importante destacar aqui que nessas relações, né, credibilidade, transparência e democracia, né, que são elementos, né, que nesta casa aqui, né, na Câmara dos Deputados, né, são elementos que devem aparecer nas discussões, que devem fazer parte da vida, né, dos nossos legisladores. Esses elementos não são muito diferentes para as relações das associações de pacientes com a indústria ou com a academia. Eles são presentes e fazem presentes também. Então, para terminar minha fala, que elementos são esses que devem aparecer nesses códigos de ética das associações de pacientes em relação à indústria, em relação, né, também ao governo e os outros, né, setores que participam dessa discussão da esclerose e das outras doenças raras? Então, primeiro é a questão do compartilhamento de benefícios e cooperação mútua entre as associações. Aqui, por exemplo, a gente tem representantes de várias associações, mas a causa é uma, a pessoa com ela. Se a causa é uma, por que não unir os esforços para tentar minimizar toda essa série de problemáticas que a gente vê que acontece cotidianamente? Se a causa é uma só, né, não pode haver, né, uma situação de extinção ou luta de classes entre as associações. As associações são co-irmãs, as associações devem se ajudar mutuamente, não degladiar em prol de divisões políticas ou interesses próprios. O interesse é comum, a dignidade dos nossos familiares, a dignidade da pessoa humana. Então, essa deve ser a pauta, né, dessas discussões, essa deve ser a pauta desse código de ética. Por isso, né, a gente tem dito na Universidade de Brasília que o trabalho em rede ele é essencial. Se os nossos interesses são diametralmente associados à questão da dignidade das pessoas com doenças raras, por que não, né, cooperar? Vou dar um exemplo aqui. Reiteradamente se falou aqui da falta de informação a respeito do número de pessoas com ela aqui no Brasil. Ora, temos o centro da professora Zatz, né, temos centros de ela espalhados pelo Brasil, por que não trocarmos informações em rede para termos essas informações consubstanciadas? Que interesse por trás, né, de toda essa construção de dados epidemiológicos existe? Será que tem outros interesses? O interesse não é a pessoa? Se é a pessoa, vamos unir esforços. Tá? Então, tem uma série de pontos, deputado, eu posso deixar isso aqui, não vou me alongar, tá? Mas tem uma série de pontos que podem, né, a partir desta casa aqui, para regular, por exemplo, a relação da indústria, que é muito perversa, com essas pessoas com doenças raras, essas pessoas aqui com esclerose lateral. Eu não vou pontuar uma por uma, porque o nosso horário aqui já está muito avançado. Mas tem, né, elementos muito importantes aqui nessas relações. E um que já foi destacado aqui, que eu volto a reforçar: ensaio clínico é experimento científico, não é tratamento. Por mais que a mídia venda essa associação entre os ensaios clínicos e tratamentos, tem que ficar claro. E a indústria não pode ser predatória em relação aos pacientes com doenças raras, vendendo essa a falsa expectativa de que já tem tratamentos consolidados quando não tem. Tá? Então, isso tem que ficar claro na cabeça de vocês que são de associações. Vou pular esse slide aqui, porque isso já foi falado. Tem também questões relacionadas à assistência. Eu queria destacar dois elementos aqui. A questão do aliciamento de pacientes
para estudos clínicos patrocinados com interesses outros que não a própria saúde do paciente. A questão aqui, né, do turismo terapêutico, que já foi destacado aqui, né, a questão de ir para a China ou ir para países que não são centros adequados, né, em busca desses tratamentos, que é muito complicado. A relação com a indústria, eu queria destacar aqui a questão, né, da questão que a indústria farmacêutica tem buscado muito a chancela de vocês, das associações, para suas iniciativas, como se o medicamento que elas, né, estão promovendo, né, tivesse passado pelo aval, né, do controle social que são vocês, quando isso não é verdade. Então, há que se ter um pensamento crítico a respeito dessa relação com a indústria. E como é que a gente resolve essa série de conflitos que eu, infelizmente, não vou pontuar aqui, mas eu deixo o slide, né, essa informação é pública e pode ser acessada, pode ser copiada aqui por qualquer um. Né? Então, como é que a gente resolve esses conflitos, né, que existem entre indústria, governo e associações de pacientes? Bem, aí eu puxo um pouquinho de sardinha para o campo do qual eu faço parte, que é a bioética. Bioética, originalmente, é um conceito, né, criado, né, por um cancerologista, uma pessoa que trabalhava também com doenças raras, trabalhava com cânceres raros, que ele dizia que a bioética era a ponte para o futuro. Por quê? Porque unia conhecimentos humanos, unia elementos de humanidade com o conhecimento produzido na academia, com o conhecimento científico. Então, eu acredito que esse espaço da bioética, esse espaço da saúde coletiva, talvez seja um espaço muito adequado para vocês que são de associações, vocês que são pessoas com doenças raras, vocês que participam dessa militância, dessa luta em prol dos direitos das pessoas com doenças raras, esse espaço que não é um espaço de especialistas, não é um espaço acadêmico puro, mas é um espaço político, é um espaço de militância, esse espaço da bioética deve ser preenchido por vocês, e nós, da Universidade de Brasília, estamos aqui de braços abertos para poder, né, comprar essa briga com vocês, briga pela saúde coletiva, briga pela saúde pública, briga por um SUS, né, que forneça tratamento adequado, né, sem necessidade de judicialização, sem necessidade de lobby de indústria farmacêutica, mas como garantia de um direito constitucional que é a saúde de todos nós. Obrigado.